Pastor, como é cuidar de 17.500 ovelhas? O que é isso, pastor? Como que o senhor faz isso? 17.500 ovelhas. Olha, realmente é impossível você pastorear 17.500 pessoas, tá? É uma cidade, 17.500 pessoas. E com os seus desdobramentos, porque pastorear não é somente, você não pastoreia só os membros, você pastoreia o círculo de influência desses membros. Interessante. Então, quando você tem uma demanda familiar, um problema, um sepultamento, uma situação de crise, você não pastoreia só a tua ovelha. Ele vai dizer, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão está precisando da sua ajuda, pastor. Então você tem um número que é muito maior de pessoas que orbitam carentes de um pastoreio. Interessante, é verdade. Então é impossível uma só pessoa fazer isso. Então algumas pessoas não entendem, porque eu não tenho horário na agenda para atender. Né? Não é que eu não queira atender. Tá? Eu tenho o dia, os horários que eu posso atender, e eu abro uma lista de espera. Tá? E eu vou fazendo o que é possível fazer dentro da minha humanidade. Tá? Seu limite, né? Mas aí a gente fica pensando assim, esse tipo de pastoreio não satisfaz o coração. Então você tem que achar ferramentas para isso. Então a igreja, ao longo do tempo, à medida que ela foi crescendo, ela trabalhou, né, a liderança pastoral, a equipe, a gente tem uma equipe de gestão ministerial muito boa, os ministros da igreja, sentamos juntos, isso aqui é um problema que tem que ser resolvido. E aí a gente usou algumas ferramentas. Então a primeira ferramenta é a célula. Então assim, se você está numa célula, você vai ter relacionamentos e vai ter um líder que vai cuidar imediatamente de você na sua necessidade. Perfeito. Depois a gente tem o conselho diaconal da igreja. O conselho diaconal da igreja, ele está focado em ver todo mundo que está fora da célula e ajudar os pastores a cuidar dessa gente. Então nós construímos paróquias. Então eles têm um número Y de famílias que são responsabilidade deles. É claro que o número de diáconos não é tão grande quanto a demanda. Então você vai dizer, mas eu não estou em paróquia nenhuma. É de fato, talvez você não esteja porque a gente não conseguiu chegar a todos os níveis. Então vá para a célula, por favor. Porque célula é grande. A gente prioriza o trabalho diaconal para aqueles que têm grandes impossibilidades de célula. Tá? Então os idosos, os doentes, aqueles que estão vivendo uma crise muito forte, não é? E que precisam de um atendimento mais de perto. E então esses irmãos nos ajudam muito, eles são uma grande bênção. E se você perguntar o que o diácono faz na igreja, ele não é servidor de ceia, ele é pastor junto com os pastores da igreja. Que legal, isso tá? mesmo. Aí a gente tem mais uma ferramenta, que é a nossa área de aconselhamento. Então hoje a gente tem uma equipe maravilhosa dirigida pelo pastor Sombrio de aconselhamento pastoral. Sim. Que tem um pastor, são 3 pastores de plantão por dia, tá? Sendo um online, vamos dizer, stand-by, vamos dizer assim, e 2 à disposição, tá? Que é assim, surgiu uma situação de emergência, ligou para a igreja, vai ter um pastor para correr atrás, tá? E esse pastor, que é o pastor de plantão, ele está escalado, agenda aberta para fazer isso. Fora isso, a gente tem o plantão pastoral, que é alguém que chega na igreja, que são outros pastores, não são os mesmos, senão a demanda não daria. E aí, então, esses pastores outros, tá, estão de plantão presencialmente, e se chega alguém lá, ou marca um horário, tá, ele está lá para atender, para orar junto, para caminhar. Aí a gente descobriu que tudo isso ainda não atende. E aí a gente começou a criar grupos específicos
de acompanhamento. Então, a igreja hoje tem muitos grupos. CR, por exemplo. O CR, eu diria assim, que é um grupão genérico. Então, tem mais de 500 pessoas que vão fazendo trabalho de cura interior e assim por diante. Mas, além disso, eu tenho grupos específicos. Então, por exemplo, pessoas que sofreram abuso sexual. A gente tem um time que só trabalha com isso. Seara, né? A Seara. Tá? A gente tem, por exemplo... Dependentes químicos. Dependentes químicos. A gente tem pessoas que estão vivendo um luto profundo. Lutadas. Tá? Que não só de morte, mas de perdas. Pode ser perder um bem, perder um divórcio. Pode ser uma situação de perda. Tá? A gente tem, por exemplo, áreas de convivência para você lidar com vícios, com pecados na vida. Tá? Área dos especiais. Dos especiais. Libertação, porque tem gente endemoniada que precisa ser liberta e a gente opressa, oprimida, que precisa disso. Então a igreja foi criando uma série de ferramentas para dar um suporte para que aquela ovelha que está ali, que não consegue falar com o pastor Pascoal, ele não fique sem ser apacentado. Tá? E por causa desse exército de voluntários e de pessoas remuneradas pela igreja, é que a gente consegue pastorear 17.500 pessoas. Que benção. Hoje. E pastor, o senhor também, porque Deus nos dá dons, e nos dá dons, né, também para pastorear. No seu caso, por exemplo, um dos seus, né, dons, grandes dons, é a pregação, é o profeta que traz a palavra de Deus. Também eu vejo que é a forma que o senhor pastoreia também. É uma forma informal, mas toda vez que o senhor está pregando, também tá chegando ao coração, né, daqueles que estão... É aquilo que a gente falou no começo, de você tentar fazer essa parte das circunstâncias da vida que estão ali. Então, Deus me deu a graça de... Não sei se você sabe, mas eu tive um professor de homilética que disse que eu seria o pior pregador da face da terra. É verdade. Porque eu não sabia gritar, eu não sabia fazer modulação de voz. Ele não falava gritar, modulação de voz. O meu tom é manso, tá? E é a principal característica que as pessoas, né, se conectam com o senhor. Né? Então, e foi muito interessante que Deus, isso virou um trauma para mim, tá? E Deus pegou o meu defeito e transformou em qualidade. Que legal. Assim, eu só reputo isso à graça de Deus, porque aquilo que ele falou é verdade. Quando você vai ensinar oratória, você ensina a modulação de voz, tá? Mas, quando a gente está usando esse tom manso e você usa essa ferramenta circunstancial, é como se você estivesse sentado do lado da pessoa, segurando a mão dela, assim, e falando, olha, filho, a situação é essa. Legal. Jesus está fazendo isso, ele tem isso para a tua vida, tal. E aí a pessoa, apesar de estar longe, às vezes até atrás da câmera, ela vai sentir essa proximidade, tá?